Vamos ler a nossa lição. Então, eu estarei no primeiro versículo e assim cada irmão irá ler o restante do 13, 14, 15, 16, 17 e também o 18. Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado nenhum. E ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém? Então, nós poderíamos fazer uma oração rápida e então estaremos introduzindo a nossa lição nesta manhã. Sentados mesmo, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um de nós, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra e possamos, ó Pai, adquirir o conhecimento para a nossa vida, Senhor, e pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa operar realmente em nossas vidas, Senhor, o Teu querer, o Teu efetuar sobre nossa vida, Pai. Abençoa esta aula em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então temos esta oportunidade a respeito de falar sobre as virtudes, dos salvos em Cristo. A maior parte dos irmãos, ou a metade, sempre tem a sua lição de mestre, E temos bastante professores e alguns alunos também preferem comprar a lição de mestre. E até é recomendado, Porque é pouca diferença o valor e sempre tem um subsídio bibliográfico para os irmãos se aprofundarem mais na lição. Então, uma questão de R$3 aí, mais ou menos, que custa na diferença do aluno para o mestre. Então, é bom os irmãos adquirirem a sua lição também de mestre, Só avisando quem faz a compra da lição, encomendando a sua lição antecipadamente. Então, na lição de mestre, nós temos aqui a palavra-chave que é virtude, aonde estaremos falando sobre o que é virtude na vida de uma pessoa. Então temos aqui a palavra-chave na lição: a disposição firme e constante para a prática do bem. Isto é a definição de virtude, Ter firme e constante, pronto para a prática do bem. Então muitas vezes nós vemos pessoas praticando o bem a outras pessoas, ao próximo, podemos usar dessa forma. Sabemos que algumas religiões, assim como o Espiritismo, é fundamentado em questão do benefício ao próximo, Nós vemos que isso faz parte ali da sua, não sei como poder expressar exatamente, mas da sua teoria, a sua ideia da pregação deles é a prática do bem, E nós vemos que isso é feito para que eles possam, na sua próxima vida, ter uma vida melhor ainda do que a deles hoje, porque eles pregam a reencarnação. Do caso contrário, nós como
como crentes, não acreditamos na reencarnação e a Bíblia não há base bíblica sobre a reencarnação, né? Talvez alguns crentes possam até pensar ou imaginar que isso deve existir, mas é falta de base bíblica, do estudo da palavra, para ver que isso não existe, né? Então, colocando à parte o Espiritismo que prega isso, para que na próxima vida tenha uma vida melhor, né? Se hoje a pessoa tem uma boa vida, a próxima vida vai querer melhor ainda. Ao contrário disso, nós, os crentes, os salvos, estamos falando da virtude na vida do crente, né? Para a prática do bem. Então, essa prática, esse benefício ao próximo e a outras pessoas, deve ser praticado pelo crente, porque ele é crente. Consegue entender? Porque nós somos crentes. Então, se você é crente, você é salvo em Cristo Jesus, né? Obteve a salvação na sua vida, então o trabalhar do Espírito Santo vai lapidando a nossa vida. Então, a cada dia, aqui a lição ela vai se aprofundar a respeito de crescer na salvação, a operação da salvação na nossa vida. Então, como eu disse uma aula há alguns dias atrás, que para nós levantarmos a nossa mão e aceitarmos a Cristo como Salvador, é fácil, né? Mas nós permanecemos nesse caminho, nessa salvação, permanecemos salvos nesse trajeto em que nós estamos caminhando. É outra história. Então muitos podem levantar a sua mão e aceitar a Jesus como Salvador, mas para nós andarmos nesse caminho, permanecermos salvos até o dia que Jesus vier buscar eu ou você, ou vier buscar a igreja. Então essa é um passo em que nós devemos permanecer firmes, né? Criarmos nossas raízes, né? Se aprofundarmos na palavra de Deus para permanecermos crentes. Então, nós temos aqui em nossa lição essa virtude em que o crente, ele deve fazer o bem. E a Bíblia ainda diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Porque muitas vezes, eu e você, os irmãos, nós temos a oportunidade de fazer o bem às pessoas, mas muitas vezes nós não fazemos. Então será que isso torna-se um pecado em nossa vida? Uma certa vez, quando eu estava pregando em um culto, não me lembro se era um culto de quarta-feira ou era um culto de domingo, não me lembro. Eu sei que um irmão chegou para mim e eu preguei o segundo versículo que dizia em João 8:32, se não me foge a memória, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o irmão discordou de mim, dizendo que ele já conheceu a Jesus e não precisava mais de libertação. E eu vejo a necessidade, eu entendo que a cada dia Deus nos liberta de algo. A cada dia, conforme nós vamos conhecendo, se aprofundando na Bíblia, a cada dia a salvação vai crescendo em nossa vida. E aquele irmão, ele discordou de mim, e há poucos dias depois, né, houve uma discussão no seu lar, e não havia conversa entre ele e a sua esposa. E eles dormiam separados. E aquele irmão dizia que não havia necessidade de libertação na sua vida. Então muitas vezes a necessidade da libertação do ego, do eu, né? Aquela mudança que o Espírito Santo faz na nossa vida. Isso que eu digo que é a libertação que Deus vai fazendo em nossas vidas. Pois não, meu irmão? O versículo 33 do capítulo 8 de João diz assim: responderam-me, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Responderam Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou ele acha que ele não peca mais porque ele é crente? Exatamente, então... E ainda na continuação eles dizem, né? Nós somos filhos de Abraão, e Jesus disse para ele, ó, dessas pedras aí Deus pode suscitar descendência para Abraão. A parte do Espírito, que fazem bem, né? A palavra dele é o ensino, a doutrina, quer dizer a doutrina deles, né? Eu não lembrar da palavra, né? A doutrina deles, né? Então, nós temos
para nós iniciarmos no comentário bíblico dessa lição, a todos, que eu creio que os alunos têm as suas lições, se o irmão não tiver, se aproxime de alguém que tem, que nós estaremos fazendo parte do uso desse comentário. Então temos aqui, na lição de hoje, aprenderemos que a obediência a Deus é uma virtude que deve ser buscada por todos aqueles que são salvos em Cristo. O apóstolo Paulo não duvidava da obediência dos irmãos filipenses. Contudo, ele reafirma aos crentes a verdade de que a submissão ao Evangelho de Cristo é uma das principais virtudes dos salvos. Assim, a intenção do apóstolo é estimular os cristãos de Filipos a continuar perseverando na obediência ao Santo Evangelho. Então, como nós lemos Filipenses 2, versículo 12, afirmando que, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque o apóstolo Paulo iria se ausentar da igreja, e ele desejava, escreveu à igreja o seu desejo de que eles permanecessem no mesmo amor, na mesma obediência, né, para que a obra de Deus continuasse. Não que ele duvidasse da fé dos irmãos, da obediência, mas ele deixou a sua recomendação aos irmãos. Há um ditado que diz assim: quando o gato sai, os gatos fazem a festa, né? Não estamos comparando a igreja a isso, mas ele pediu a obediência. E nós sabemos que quando muitas vezes o líder não está presente, alguns não obedecem da mesma forma, ou não se comportam da mesma maneira, né? E esses dias atrás eu tive que fazer uma viagem de emergência para atender um cliente meu. E eu tenho alguns funcionários ali trabalhando, e alguns não estavam nem aí, né? E eu chego: ô fulano, como é que fica, né? Você vai brincar o dia inteiro? Sabe o que ele respondeu? Você não é dono aqui, né? Então são pessoas que não têm o mesmo trato, a mesma consciência, o mesmo amor para a prática do bem, no caso seria. Então nós vemos que o apóstolo Paulo recomendando à igreja para que eles obedecessem da mesma forma. Então nós podemos trazer para nós nesta manhã, aqui na escola bíblica dominical, para que possamos adquirir isso em nossa vida. Um exemplo: se o pastor não está aqui hoje, nós somos servos de Cristo, mas estamos sujeitos a Ele, porque Ele é o nosso líder. Então, se nós desobedecemos a Ele, automaticamente estamos desobedecendo a Cristo. Porque há normas. A partir do momento que nós nos filiamos, como podemos dizer, a uma igreja, a uma instituição, nós concordamos com as regras sendo executadas. Então muitas vezes há pessoas: ah, não, eu não concordo com isso, ah, eu não vou fazer isso, ah, eu não vou fazer aquilo outro. Quantos clientes já tiveram a oportunidade de pegar ali os documentos da igreja, me fugiu a palavra de novo, o estatuto da igreja, e leu? Não, você está afiliado a uma igreja. Cada igreja existe o seu estatuto. E muitas vezes eu não concordo com isso, eu não concordo com aquele outro. Um certo irmão esses dias, ele falava tanto mal da sua igreja. Eu falei: mas por que você está nessa igreja? E a lição vai retratar sobre isso. Em um certo ponto a gente vai falar sobre a murmuração e a contenda. E muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, né, falamos tantas coisas. E esse irmão falava tanto da sua igreja, tantos defeitos e tal, não, porque eu não concordo com isso, porque eu não concordo com isso. Chegou um ponto: então você tem que mudar de igreja. Então nós aqui estamos filiados a uma instituição evangélica, no caso nós como crentes da Assembleia de Deus, em que há um estatuto a ser seguido. Então muitas vezes as pessoas não concordam: não vou fazer do meu jeito. Aonde está a obediência? Então, se eu não concordo em fazer essa obediência, automaticamente eu tenho que pegar e devolver o meu cartão de membro. Olha, eu a partir de hoje não faço mais parte dessa igreja, aqui está minha carteirinha. No meu caso, como de presbítero, está aqui minha carteirinha, meus documentos. Dá marcha como membro. Eu vou achar
Então nós vemos que esse trabalhar, esta obediência em nossa vida, quem vai provocar isso é o Espírito Santo. Agora nós queremos saber, entender aqui nesta manhã, que o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do diabo. Porque o diabo entra numa vida e faz um estrago, sem permissão da pessoa. Concordam? Basta ele achar o quê? Uma brecha, um espaço para ele fazer isso. Agora Deus não. Ele vai entrar na nossa vida, trabalhar na nossa vida, se nós dermos espaço, se nós dermos lugar, se nós aceitarmos Ele em nossa vida. Do contrário, irmãos, nós sempre seremos pessoas ignorantes, pessoas ruins, pessoas que não irão praticar o bem, pessoas revoltadas, porque o Espírito Santo não estará atuando em nossas vidas. Então, a lição, o texto que nós lemos, segundo versículo da lição, número 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas desde que nós deixemos Ele trabalhar em nossa vida. Se nós orarmos, Senhor, entra na minha vida, no meu coração, trabalha na minha vida, certamente Deus vai trabalhar em nossos corações. Então temos em primeira mão, tópico número 1 da nossa lição, a dinâmica da salvação. Está no versículo 12 e 13, o caráter dinâmico da salvação. No texto de Filipenses 2 e 12, podemos destacar 3 aspectos da salvação operada em nossa vida pelo Senhor Jesus. O primeiro a ser destacado refere-se à obra realizada e consumada de forma suficiente na cruz do Calvário. Então, por uma vez só, Cristo morreu e apagou nossos pecados. Ao contrário do Antigo Testamento, em que todo ano iam sacrificar um animal para que o pecado fosse expiado. Então, todo ano a lei se oferecia, pegava um animal de um ano, um macho, sem defeitos, sem mancha, sem nada, e era oferecido a Deus pela expiação do pecado. Veio Jesus, foi crucificado na cruz, uma vez só, morreu, ressuscitou, e a partir de hoje não é necessário mais o sacrifício, porque uma vez foi suficiente. Então a salvação da pena do pecado é a salvação da pena do pecado. Não somos mais escravos e sim libertos em Cristo. Aqui está Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O segundo aspecto diz respeito ao caráter progressivo da salvação na vida do crente. O que é esse caráter progressivo na vida do crente? É exatamente a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então esse crescimento deve haver em nossa vida. O crescimento da salvação. Então quando o crente aceita Jesus, quando a pessoa aceita Jesus, torna-se um crente, um salvo em Cristo, vem cheio de defeito, cheio de coisas que não agradam a Deus, costumes, e quem vai fazer essa limpeza? É o Espírito Santo na vida da pessoa. Mas alguns talvez não dê lugar. Então por isso que o escritor da lição, ele fala do caráter progressivo, Então quer dizer, haverá um crescimento na vida do crente. Por isso que muitas vezes a pessoa ao aceitar a Jesus, ela é imatura, Fazem coisas, praticam, e algumas coisas talvez se tornem até ser irreversíveis, mas devido ao seu comportamento imaturo. Então na vida do cristão deve haver esse crescimento, que é o segundo ponto da dinâmica da salvação na nossa vida. Mesmo que o nosso corpo ainda não tenha sido transformado, resistimos ao pecado e esse não mais
nos domina. Então, certo, porque a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide para que... Então, se há esta observação para a nossa vida, porque nós estamos em um mundo perdido, em um mundo perverso, nós somos carne e osso, como diz o Franciscão, conhece, comedor de arroz com feijão. Né? Estamos sujeitos pela nossa fraqueza da carne, mas aqui diz assim: resistimos ao pecado e esse não mais nos domina. Então é certo que quanto mais nós aproximamos de Deus, mais longe fica o pecado da nossa vida. Quanto mais longe de Deus, mais perante o pecado estamos. Então aqui está o versículo para nós observarmos: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, porque pode haver e há oportunidades para que a pessoa caia no pecado, no deleite, no erro, no engano. Então essa observação na vida do crente faz parte do que? Da progressão da salvação em nossa vida. Então, até esses dias houve uma pergunta se nós temos melhorado de quando nós aceitamos a Cristo. Você tem melhorado na sua vida? Está mais crente hoje? Ou está mais, vou usar uma expressão, mais carnudo? Mais meia boca, né? Mais light, mais light. Então por isso que há a necessidade do crente aprender a respeito da palavra, da Bíblia, dar lugar para Deus, adquirir o conhecimento, porque não é qualquer vento, qualquer tentação que vai derrubar o camarada. Agora, se der lugar a tudo que é brecha, a tudo que é tentação, o camarada cair e vai, vira aquele ioiô, né? Vai, cai, peca, levanta de novo, vai, se arrepende, cai de novo e vira aquela bagunça. Mas na vida do crente, servo de Deus, essa virtude de crescimento espiritual tem que estar na nossa vida. Se você eu não estou do mesmo jeito, então é preciso parar e refletir no que o irmão está errando. Chega o momento de parar e pensa: o que eu estou errando? O que acontece na minha vida? Para tomar uma atitude. Talvez tenha que fazer um retorno, talvez tenha que começar de novo, para que haja um arrependimento, enquanto nós temos tempo. Então, o pecado não deve dominar a nossa vida, porque nós estamos debaixo da mão de Cristo, do sangue de Jesus. Mas embora habitamos nesta terra em que estamos sujeitos a isso acontecer, mas é bom que isso não aconteça. Então, para a terceira parte, não obstante o fato da salvação eterna vir de Deus, Paulo diz que o Senhor nos chama a zelar e a desenvolvê-la em nosso cotidiano. Por último, o texto trata da plenitude da salvação, quando finalmente o nosso corpo receberá uma redenção gloriosa e não mais teremos dor, angústia ou lágrima, pois estaremos para sempre com o Senhor. Então, até esse dia acontecer em nossa vida, que nós não sabemos qual será o dia, por isso que eu disse: permanecer crente. Levantar a mão é fácil, mas permaneça crente até o dia que você levantou a mão, até esse dia chegar em nossa vida. Permanecer salvo. Então não é nós vir para a igreja no domingo, pela manhã, e esquecer do resto. Amanhã volta a pessoa antiga, outro caráter, outra personalidade. Não, sempre ser um crente, dar um bom exemplo. Então, irmão, acho que não tem pessoas assim, mas eu tinha no nome da igreja, passei uma dificuldade agora uns 3 anos, nesses 3 anos eu caí 3 vezes. Mas era uma bênção da igreja, você não saber. Caía e levantava. Ele agora é pastor de Curitiba, né? E agora eles deu ligação, eles tinham que ir com a mulher do pastor. Pastor de igreja, diante de igreja, e caiu com a mulher do pastor. Agora era godeira, uma tremenda, agora voltaram, tentando levantar novamente. Mas você não tem, essas coisas tem. Existe isso aí na igreja. Então, mas em muitas vezes que existem coisas na igreja que até pessoas possam perguntar: mas isso pode acontecer? A lição aqui acabou de falar.
que nós somos humanos, né? Aqui, ó. Segundo aspecto diz a respeito ao caráter progressivo da salvação na vida do crente. Mesmo que o nosso corpo ainda não tenha sido transformado, resistimos ao pecado e esse mais não nos domina. Mas se houver uma brecha, uma oportunidade, o diabo vai trabalhar em cima disso. E pode saber, parece que quanto mais a pessoa trabalha na igreja, parece que mais, o alvo é mais forte ainda, né? Se a pessoa tem um cargo maior na igreja, talvez uma responsabilidade maior, parece que o ataque é muito maior sobre a vida dele. Porque o escândalo que vai causar vai ser devastador. Há muitas pessoas, talvez aqueles fracos que estão numa madeira, que estão gatinhando ainda na igreja, crentes, novos convertidos, talvez muitos irão se escandalizar. Não, eu não vou mais nessa igreja. Então, até a Bíblia diz, né? Ai daquele por quem o escândalo vem. Então, porque esse escândalo é o que vai acabar com muitas vidas. Lá na minha cidade, lá no Nordeste, uma época soou um alarme que Takayama tinha desviado, tinha caído. Teve gente que desviou lá. Pelo menos é a distância. Essas pessoas se espelham, né, em você, e você comete uma coisa dessa, aqueles que se espelham em você provavelmente vão se afastar. Porque nós, quando congregávamos no Santo Antônio, tinha um irmão, um evangelista, e ele caiu em pecado, né? E depois ele pediu perdão para a igreja e tal, para o ministério, e ele voltou a congregar na igreja. E pensa num irmão que tinha o dom da palavra. Você podia pegar ele de surpresa, porque daí ele me ajudava na subcongregação da Pluma. Podia pegar ele de surpresa, porque lá não marcava pregador, era raro, né? Pegava ele de surpresa. Pensa num caboclo para pregar. Mas explanava a Bíblia assim, uma palavra tremenda. Não demorou muito, quem sabe aí 1 ano mais ou menos, volta novamente à mesma dificuldade. Então, aqui nós estamos falando sobre a dinâmica da salvação, o caráter dinâmico da salvação na nossa vida. Então, deve haver esse progresso de crescimento na nossa vida. Então temos aqui a parte número 2. Deus é a fonte da vida. Por si só o crente não pode ser salvo. É claro que não. Pois é o Espírito Santo quem opera no homem a salvação, né? Então o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Senhor, a humanidade está cega, morta no pecado, carente da iluminação do Espírito para arrependimento. Se na vida dos ímpios Satanás opera instigamente a prática das obras más, é o Espírito de Deus quem opera na vida do crente, que nos opera nos crentes a vida eterna. Desta forma o salvo torna-se um instrumento de justiça no mundo corrompido. Deus queira que isso aconteça na nossa vida, porque nós somos o exemplo. Você não é o exemplo, você é a luz, é o sal. Então eu queria falar, me basear e dizer que amanhã, segunda-feira, o nosso caráter não deve mudar, a nossa posição não deve ser mudada, mas sim continuar no mesmo ritmo, na mesma santidade. Mudar para melhor. Com certeza. Pode mudar, mas para melhor. Com certeza. Então, permanecer com esse crescimento em nossa vida. Porque se nós deixarmos, só um minutinho, irmão César, se nós deixarmos o pecado, o diabo influenciar em nossa vida, ele vai arrancando como um câncer. Começa devagarzinho, né? Começa a morder, a hora que vê a pessoa não tem mais força. E talvez muitos, até como eu conheço um presbítero, que deu lugar para o diabo. Ele queria fazer uma vingança para a sua esposa.